1 Tessalonicenses 4, 16-17 Porque o próprio Senhor descerá do céu com grande ordem, a voz do arcanjo e ao som da trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares. Assim, estaremos com o Senhor para sempre. Isto não é ficção. Não é mito. Não são táticas religiosas de intimidação. É a palavra de Deus e se a Bíblia foi provada verdadeira repetidas vezes, por que isso seria diferente? O apóstolo Paulo descreveu isso em 1 Coríntios 15h52 e 53, em um momento, num piscar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará baixo e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Pois este corpo corruptível deve se revestir da incorrupção e este corpo mortal deve se revestir da imortalidade. Em um momento, num piscar de olhos, isso é tudo o que será necessário. Um segundo divino. Uma batida sagrada do coração, um lampejo do poder do céu e tudo muda. A trombeta soará. Os céus se abrirão, e naquele instante, seu corpo, este corpo frágil, envelhecido e dolorido, será trocado por algo eterno, algo glorificado. Sem mais rugas, sem mais manqueiras, sem mais óculos, sem mais receitas, sem mais cirurgias, este corpo corruptível se revestirá da incorrupção. Seu corpo mortal será engolido pela vitória. Você será mudado para sempre. Você não quer isso? Você está cansado da dor, do cansaço, das limitações? Este corpo em que vivemos agora está se desintegrando. Dia a dia sentimos dores nas costas, dores de cabeça, visão fraca, ossos frágeis. Doença surgindo quando menos esperamos. Mas não é assim que termina para aqueles que estão em Cristo. O cemitério será história. Isso mesmo. Quando o arrebatamento vier, você nunca mais andará por outro cemitério com lágrimas escorrendo pelo rosto. Chega de funerárias. Chega de salas de espera cheias de tristeza silenciosa. Chega de desgosto ao lado de uma cama de hospital orando por mais um dia. Chega de ficar em pé sobre o caixão de alguém que você ama. Você consegue imaginar isso nunca mais? Você terá que se despedir de um pai, um filho, um cônjuge, um melhor amigo. Nunca mais. Você sentirá aquela dor na alma pela perda? Porque a morte terá perdido seu aguilhão, a sepultura não terá vitória, porque seremos transformados. A trombeta soará e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, não como eram quando caíram fracos, frágeis, quebrados, mas ressuscitados. Incorruptíveis, eles ressuscitarão com novos corpos, corpos que a morte não pode tocar. E nós, que estamos vivos, e nós, que estamos vivos e permanecemos, seremos arrebatados com eles, transformados naquele exato instante. Imagine abraçar seu ente querido novamente. Só que desta vez não há lágrimas. Sem medo. Sem mais despedidas. Esse reencontro não será por uma temporada, será para sempre. Um círculo que não pode ser quebrado, uma família que não pode ser destruída. Você nunca mais terá que visitar um túmulo. Chega de viagens silenciosas a um cemitério. Chega de flores deixadas em lápides frias. Chega de aniversários lembrados com tristeza. Porque aquele mundo ficará para trás. Eu vi o pedágio que a doença pode cobrar. Eu vi pessoas reduzidas às sombras de quem elas eram um dia. Drenando a vida deles dia após dia eu vi as lágrimas de pais ao lado de uma criança que deveria ter tido mais tempo. Eu ouvi os soluços silenciosos de maridos e esposas que perderam o amor de suas vidas, mas para onde estou indo nada disso existe. Sem hospitais. Sem cadeiras de rodas. Sem quimioterapia. Sem exames. Sem cirurgias, sem despedidas lentas. Sem cuidados paliativos, sem medo de que a próxima respiração possa ser a última, nós entraremos na glória com um corpo que reflete a glória do próprio Cristo, esse corpo glorificado. Oh, você não quer isso? Um corpo que não se cansa, um corpo que não fica doente, um corpo que não envelhece, um corpo que sente a vida em sua plenitude, sem um traço de morte agarrado a ele. Você nunca mais acordará cansado. Você nunca terá que dizer que simplesmente não me sinto mais eu mesmo. Você nunca ouvirá as palavras incurável terminal. Ou fizemos tudo o que podíamos, porque seremos transformados, seremos vestidos de glória, seremos radiantes com a vida de ressurreição de Jesus, e não será apenas uma mudança física, será completa.
Emocionalmente, espiritualmente e eternamente você será curado e isso acontecerá num piscar de olhos. Num piscar de olhos aquele vício que você lutou por anos desaparecerá, aquela batalha contra a depressão acabou, aquela ansiedade que te mantinha acordado à noite. Ela desaparecerá na presença do príncipe da paz. As cicatrizes que este mundo lhe deu apagaram-a. Dor esquecida, o céu explodirá em júbilo, os anjos ficarão maravilhados, os santos ressuscitarão, os mortos serão ressuscitados e você, filho de Deus, brilhará. Isso não é ficção científica. Isto não é um conto de fadas religioso, é a promessa viva da palavra de Deus, um novo corpo, um novo lar, um novo começo, e tudo está mais perto do que pensamos. Então, quando ouvir o som da trombeta, não tema. Olhe para cima, alegre-se. Porque naquele momento, é um pensamento sóbrio. A Bíblia fala de pessoas que têm uma falsa certeza de salvação. Elas estão completamente convencidas, mas não deveriam estar convencidas. O sinal de alerta número 1 é a autojustiça. A razão pela qual a autojustiça é o sinal número 1 é porque é um pecado oculto. É um pecado que uma pessoa pode estar cometendo e não ter ideia de que o está cometendo. Por exemplo, um mentiroso sabe que é um mentiroso, um fornicador sabe 100% que é um fornicador ou que acabou de fornicar, um ladrão sabe que é um ladrão ou sabe que acabou de roubar. Mas um indivíduo cheio de autojustiça normalmente não consegue nem dizer que está cheio de autojustiça. E essa é a natureza enganosa da autojustiça. Não é como outros pecados. É enganosa em sua natureza. Lucas capítulo 18 versículos 9 a 14. Ele também contou esta parábola. Alguns que confiavam em si mesmos, dizendo que eram justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro, publicano. O fariseu ficou de pé e orou consigo mesmo desta forma: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, extorsores, injustos, adúlteros, ou mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo que possuo, e o publicano, em pé, de longe, nem sequer levantava os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este homem desceu para sua casa e foi justificado, e não o outro. Pois todo aquele que se exalta será humilhado, e aquele que se humilha será exaltado. O publicano saiu justificado porque sua oração era cheia de humildade, sem vaidade, sem egoísmo. O cobrador de impostos sabia exatamente o que era e isso era um pecador à moda antiga. E sua oração era direta e cheia de humildade: Deus tenha misericórdia de mim, um pecador. Enquanto, por outro lado, o fariseu estava envaidecido. Deus, eu te agradeço por não ser como os outros homens. A verdade é que não é difícil ter uma opinião tão alta de si mesmo quando você se compara a outras pessoas. Muitas vezes não é difícil encontrar alguém pior do que você. Até o pior pecador sempre pode encontrar um pecador pior do que ele. Não se compare a outras pessoas que são piores do que você. Compare-se ao Evangelho. Compare-se ao Senhor Jesus Cristo e você ficará aquém todas as vezes. Eu concordo com Pôncio Pilatos quando olhou para o Senhor Jesus Cristo e disse: não encontro defeito nele. Ele é perfeito. Se examinássemos sua vida, poderíamos dizer o mesmo sobre você? Além disso, não encontro nenhuma falha nele. Ou não encontro nenhuma falha nela. O primeiro sinal de alerta de que você perderá o arrebatamento é quando você começar a se ver como o fariseu se via. O fariseu se via como melhor do que os outros por causa de seu comportamento em sua própria bondade. O fariseu se via em um nível em que ele não precisava mais da graça e misericórdia de Deus. Literalmente, em vez de orar assim, o fariseu estava se gabando para si mesmo em uma breve oração. Ele mencionou eu 5 vezes naquela oração. Ele mencionou a si mesmo. Este homem não estava orando. Ele estava se gabando para Deus, lembrando a Deus o quão grande e maravilhoso ele é. Imagine só a audácia de ir diante do Senhor e se gabar de sua própria bondade. Era isso que eu estava dizendo. Sobre a natureza enganosa da autojustiça. As pessoas são autojustiças e nem percebem isso. Assim como este fariseu. Ele não tinha ideia de que estava cheio de orgulho e autojustiça. Ele estava cheio de orgulho e autoexaltação. Ele estava cheio de orgulho e autoglorificação. O que esta parábola está transmitindo é que somos todos pecadores, todos pecaram e carecemos da glória de Deus.
Perceber isso é o primeiro passo para a salvação. Ver a si mesmo como você realmente é. Um pecador que precisa desesperadamente de Jesus Cristo. Ele é a razão pela qual iremos para o céu. Ele é a razão da nossa salvação. Ele é a razão da nossa redenção. Ele é a razão pela qual seremos levados no arrebatamento. Ele é a razão pela qual somos justificados diante de Deus. Mas a autojustiça engana você, fazendo pensar que não se trata de Jesus e sim de você. Este é o sinal número 1. Se você vir seus olhos olhando para qualquer coisa que não seja o Senhor Jesus Cristo, você precisa se examinar. A humildade o levará longe com Deus. Observe que o cobrador de impostos não disse: Deus tenha misericórdia de mim. Eu não sou um fariseu tentando se elevar acima dos outros. Ele não se gabou de sua santidade nem alegou ser perfeito. Ele não fez promessas vazias de tentar fazer melhor no futuro. Em vez disso, ele simplesmente proferiu estas palavras: Deus, tenha misericórdia de mim, um pecador. E isso foi tudo o que ele precisava dizer. Sua humildade diante de Deus pavimentou o caminho para sua justificação. A humildade tem o poder de nos levar longe em nosso relacionamento com Deus. O fariseu, por outro lado, demonstrou seu orgulho diante de Deus. Confiando em sua autojustiça, como resultado, Deus resistiu a ele, mas ao cobrador de impostos que se humilhou, Deus estendeu sua graça. A Escritura nos diz que Deus resiste a um orgulhoso, mas concede graça ao humilde. Esta história serve como um poderoso lembrete para nós hoje. Devemos nos proteger contra a armadilha da autojustiça e do orgulho. Não são nossos próprios méritos ou boas ações que nos aproximam de Deus, mas sim nossa humildade e reconhecimento de nossas necessidades. Por sua misericórdia e graça, aprendamos com o publicano que se aproximou de Deus com um coração humilde. Reconheçamos nossas próprias falhas e pecados sem nos compararmos com os outros ou confiarmos em nossa própria justiça própria. Que busquemos a misericórdia e a graça de Deus, sabendo que é por meio de seu sacrifício expiatório que somos justificados. Concluindo, a parábola do fariseu e do publicano nos ensina lições valiosas sobre o pecado da justiça própria e o poder da humildade. Aproximemo-nos humildemente de Deus, reconhecendo nossa necessidade de sua misericórdia e graça. Que deixemos de lado nosso orgulho e abracemos a justiça que vem de Deus. Somente como fazemos assim, experimentaremos sua abundante graça e favor em nossas vidas. A justiça própria é uma das atitudes mais insidiosas e destrutivas que podemos permitir em nossas vidas. Como os fariseus da época de Jesus, ela nos leva a nos apresentar como justos diante de Deus. Pintando-nos com falsa pureza, ela nos leva a listar as coisas que não praticamos, criando uma fachada de bondade. Enquanto tentamos esconder nossa própria maldade oculta, Deus vê através de nossa fingimento. Ele conhece nossos corações, nossas ações e os verdadeiros motivos por trás de nossas palavras. A autojustiça dá às pessoas uma falsa garantia do céu. Aqueles que possuem autojustiça muitas vezes esperam entrar no céu com base em seus próprios méritos. Eles ousadamente dizem a Deus o que se abstém de dizer: Senhor, olha, eu não me envolvo em fornicação ou embriaguez. Portanto, eu sou justo. Os fariseus na época de Jesus tinham um problema com ele porque ele se associava com pecadores. Os fariseus se viam como santos. Acreditavam que não tinham associação com aqueles que consideravam inferiores a eles. Eles acreditavam que essa separação era a chave para obter o céu. No entanto, quanto mais se apegavam à autojustiça, mais se afastavam do verdadeiro caminho para o céu. A autojustiça não leva as pessoas ao céu se aderir à lei e ser moralmente correto fosse tudo o que é necessário para a salvação. Não haveria necessidade de Cristo se sacrificar por nossos pecados. Agora, deixe-me ser claro. Isso não significa que não devemos nos esforçar para viver em retidão. Este ensinamento não nos encoraja de forma alguma a viver em pecado, como a Bíblia nos diz. Não podemos continuar no pecado e esperar que a graça abunde. A graça não nos dá licença para pecar. Em vez disso, ela nos capacita a resistir ao pecado. No entanto, a ideia-chave aqui é que não devemos confiar em nossa própria justiça. Seria um eufemismo dizer que todo crente é atormentado pela tendência à autojustiça. Faz parte de nossa natureza pecaminosa tentar ganhar nossa salvação. O conceito de graça, a liberdade custosa comprada para nós pelo precioso sangue de
Jesus sem qualquer contribuição nossa, é difícil para nossos corações orgulhosos compreenderem, apreciarem. É muito mais fácil nos compararmos com os outros e encontrarmos consolo na crença de que estamos à altura de certos padrões. No entanto, a verdade é que nunca podemos estar à altura dos padrões perfeitos de um Deus Santo. Nossa única esperança está em Cristo, por meio de quem podemos obter a verdadeira justiça.